Boa noite. Boa noite, é só regular aqui. Aê. Dá uma viradinha aqui para ficar mais fácil para mim. Boa. Hoje a live ela está sendo transmitida. Deixa eu olhar aqui. Boa, a live está sendo transmitida hoje por 3 lugares. Ó, o negócio está começando a evoluir aqui. Então, a live está sendo transmitida direto pelo YouTube. Para quem quiser entrar, o YouTube/o José Gabi. Pelo nosso Facebook, também tá aí a galera do Facebook, e no Instagram. Então a live agora está sendo transmitida de 3 lugares. Então eu vou dar umas piscadas nas câmeras aqui, tá? Não vou ficar olhando para uma só, porque a gente está começando a fazer a live mais aberta. A ideia é que a gente abra mais, expanda mais essa live, sempre, para que a gente possa gerar mais conhecimento, para que a gente possa aprender mais e ajudar as outras pessoas também, né? Então, não só mais no YouTube, no Instagram, mas agora no YouTube e no Facebook também. E daqui a pouco a gente vai estar colocando em outros lugares, eu não sei aonde, mas eu acho que vai pro LinkedIn também. Vai começar a ir pro LinkedIn também essa live. Beleza? Então, toda terça e toda quinta-feira a gente tem a live aqui. O horário pode ser que mude, a gente está pensando num horário bom aqui para todo mundo. Esse horário aqui a gente achou interessante, mas pode ser que a gente dê uma mudada no horário mais para frente, beleza? Então, muito obrigado para você que está aí numa das 3 plataformas. Ou você está no Instagram, ou você está no LinkedIn ainda não, ou você está no Facebook, ou você está no YouTube. Então, muito obrigado por estar aí participando desta live. Então, as redes sociais é o José Gabi, qualquer uma você vai me achar, e aí a gente pode conversar por lá também, beleza? Então a gente vai começar um tema, a gente vai começar uma série. Por isso que a gente começou a distribuir em mais canais aqui também essa live. A gente vai começar uma série de lives. Vão ser 8 lives, começando com essa aqui, falando sobre um tema importante, falando sobre uma, vamos chamar de ferramenta, né? Uma ferramenta antiga que pode te ajudar muito, muito, muito a evoluir sua carreira, a evoluir sua vida, a evoluir aí tudo que você tem para si, beleza? Então a gente pode mudar a nossa visão de mundo participando dessas lives aqui e interagindo com a gente, beleza? Quem é aí do Assuma Seu Posto, que essas lives também ficam disponíveis lá no Assuma Seu Posto, vai ter lá também para você compartilhar com a galera que você quiser também essa live, para que você possa aprender junto com os outros conteúdos lá, que esse conteúdo aqui da live é um complemento também do conteúdo do desenvolvimento humano. Então, beleza, vamos começar aqui. Então, por que o nome aqui, né? Essa live hoje tem um nome muito diferente. O nome, os 7 desvios capitais. Por que 7 desvios capitais? A gente está se baseando aqui em uma ferramenta muito antiga. Vou falar ferramenta por enquanto, porque é uma ferramenta muito antiga que já existe há séculos, que foi ali criada. Depois a gente vai falar ali dos autores também, de quem começou a falar muito bem sobre isso, que são Cassiano e Gregório Magno ali, mas depois a gente vai falar um pouco deles num outro dia. E aqui, por que existe os 7 pecados capitais, né? Por que a gente está fazendo essa correlação com os 7 pecados capitais e os 7 desvios capitais ali? Então vocês vão entender um pouquinho. Hoje a gente vai explicar sobre isso para que a gente possa seguir as lives, para vocês entenderem bem qual é a proposta dessa live aqui, o porquê usar essa ferramenta pode te fazer evoluir muito, muito, muito. Então, a gente está vivendo um mundo ali onde a gente é refém dos nossos desejos, das nossas vontades, e às vezes vontades até impróprias que a gente não queria ter ali, mas né, gera esse movimento na nossa vida. Então a gente está falando que a gente quer tudo para agora, né? A gente está vivendo um mundo de imediatismo gigante. Tipo, eu quero hoje, eu quero agora, eu quero para mim, eu vou fazer por mim, eu vou fazer pelos meus próprios desejos, porque eu venho sempre em primeiro lugar, né? Esse é o mundo que a gente está vivendo hoje, né? Não hoje, faz um tempo já que a gente está vindo com essa burrice aí muito grande. Então a gente quer tudo pra gente. Tudo, tudo. É o agora, é o hoje, é o
não vou esperar acontecer, né? Eu vou fazer aqui por onde acontecer, não importa o que eu tenha que fazer, por quem eu tenha que passar em cima para conseguir isso, porque a minha opinião vale mais do que tudo e dane-se o resto. É assim que a gente está vivendo em muitas coisas da nossa vida. E para pensar um pouco, para ver se você não está fazendo isso também. Então hoje, a gente está vivendo prisioneiro desses nossos desejos. A gente vive prisioneiro de algumas coisas ali que a gente nem sabe por que a gente está preso a elas. A gente nem sabe por quê. A gente fica ali tipo, mas por que eu quero tanto isso, né? E quando tem, o desejo passa, tipo, não era o que eu pensava. Então a gente não consegue ser livre ali e fazer o que precisa fazer para se instalar na realidade, para viver uma realidade ali, né? Próspera, uma coisa muito melhor para sua vida. Então a gente fica preso a isso. A gente vive uma vida que não é aquela vida com intensidade. Aí você fala, nossa, como assim eu não vivo minha vida com intensidade, né? Eu sou intenso em tudo que eu faço. Aí vem de novo a mesma frase, né? Eu quero, eu posso, eu faço, eu vou dominar o mundo. Não é isso que eu tô falando. Tô falando que sim, a gente precisa realizar coisas, a gente precisa fazer coisas. Para você que tá aí no YouTube, no Facebook ou no Instagram, a gente precisa fazer coisas. A gente precisa fazer coisas ali. Mas para os outros, vocês vão entender o porquê. Então, a vida ela tem que ser vivida intensamente para os outros, né? Quando a gente fala de entusiasmo, entusiasmo é para os outros, né? Quando eu tenho entusiasmo, eu estou entusiasmado com algo, eu preciso ficar entusiasmado para os outros também. Então, vai passar uma moto gigante aqui agora. Tem muita coisa que a gente precisa melhorar, tem muita coisa que a gente precisa viver diferente. Então, a gente não consegue ser livre porque a gente está preso a esses nossos desejos. A gente está preso a coisas que não fazem sentido algum, mas a gente quer estar ali. A gente quer estar por cima ali, né? Então, o que a gente falou dessa live? Por que os 7 desvios capitais aqui, né, que a gente está fazendo? Porque quando a gente fala ali de desvio nada mais é do que olhando os 7 pecados capitais ali, que foi a base de todas essas 7 lives que a gente vai fazer. É a base. Aí tem gente que fala, ih, tá misturando religião com administração. Tô sim, tô misturando não religião, mas eu tô misturando coisas que já existem há séculos para que a gente possa falar de uma forma diferente aqui. O próprio Tiago Nigro, se você for olhar, já faz isso. Ele já fala muito disso. E ele traz ali até coisas que ele falou da Bíblia, de Salomão, o homem mais rico e tudo mais, tá ligado ali, né? Você pode perceber que muita coisa pode fazer você evoluir. E aqui a gente se baseou nos 7 pecados capitais para falar sobre os 7 desvios capitais. E o que é desvio? Desvio nada mais é de algo que vai contra uma lei ou uma matéria e você está consentindo com aquilo, né? Então isso é um desvio. Você está seguindo uma rota que não era para seguir e você está querendo fazer algo que você sabe que não está certo fazer aquilo. E aí você se desvia. E o que quer dizer capital? Né? Muita gente olha e fala, mas o que quer dizer a palavra capital? Então, tem um professor chamado Felipe Aquino, que ele trouxe ali a estrutura da palavra capital, né? Então, é uma estrutura em latim, que fala capital quer dizer capto, né? Que é a cabeça de algo. Olha que forte isso, né? Então, é a cabeça de algo. Então, quando a gente está falando de capital, a gente está falando de o centro mais importante, né, da nossa vida ali, que é o nosso cérebro, são os nossos pensamentos, são as coisas que a gente faz. E por isso que a gente colocou o nome de desvios capitais nessa live aqui, nessa série de lives, que vão ser 7 lives, para falar sobre esses 7 desvios capitais que a gente comete na nossa vida. E se a gente acertar isso, a gente arrebenta, a gente vai fazer coisas muito grandiosas. Então, capital é o nosso cérebro, ele é a parte mais importante do nosso corpo ali, que faz a gente tomar as decisões, que faz a gente agir ali, ou agir por instinto, ou agir por razão, por emoção, por fé, por várias coisas ali. Então, por isso que a gente está falando sobre esse tema. Então, eles são chamados capitais porque eles geram outros desvios. Então, quando a gente fala de 7 desvios capitais, é porque eles podem gerar outros. Então, esses 7 são principais. E eles podem gerar muitos outros desvios. E aí, já era, né? Uma frase que eu falei agora há pouco numa outra live que a gente estava fazendo, e aqui de um outro modelo que eu estou seguindo aqui. A gente estava fazendo uma live fechada com algumas pessoas ali.
E aí eu falei, né? Quando a gente tenta facilitar algo que não era para ser facilitado, já deu ruim. Já é fadado ao erro. Então, quando a gente começa a evoluir de forma diferente, quando a gente começa a agir de forma diferente, a olhar os desvios que a gente está cometendo e acertar esses desvios na capital, que é onde a gente acabou de falar aqui, né? O cérebro é a capital, a gente começa a mudar a visão de mundo. A gente começa a pegar uma estrutura diferente e começa a agir de forma diferente. Então, a lição de hoje é para que a gente não menospreze o que realmente já funciona. Então a gente começa a olhar hoje muitas técnicas novas, muitas técnicas diferentes ali, né? Então a gente fala ali de mindfulness, fala de não sei o quê, fala de não sei o quê, mas esquece de coisas ali antiguíssimas, antiguíssimas, que fazem um sentido total e que se a gente seguir, a gente alcança o melhor na nossa vida. Então a gente vai começar a falar dessas 7 lives, olhando esse primeiro passo aqui. Por isso que eu estou explicando para vocês o porquê que, né, 7 desvios capitais, o porquê que a gente vai falar tanto de capital, de desvios nessas 7 lives, que são temas ali muito profundos que a gente vai entrar. E vamos começar a destrinchar ele, por que a gente tem esse problema e como que a gente pode resolver ele, né? Como é que a gente pode, em pequenos passos, resolver. Porque o mais e o maior, né? O mais e o maior desafio que a gente tem na vida, é o desafio do dia a dia, do cotidiano. Não é aquele momento que você vai para um palco, não é aquele momento que você vai abrir uma live e falar para um monte de gente. Os maiores erros, os maiores desvios, os maiores problemas capitais que vêm da mente, que a gente tem, tá na vida cotidiana. Tá naqueles momentos que você tá ali, né? Fazendo algo que é para você às vezes insignificante, mas para outras pessoas podem ser muito grandes. Por isso que eu falei bastante aqui no começo de que a gente está vivendo num mundo cheio de vontades e desejos. E eu quero para mim, eu quero para agora. E isso não faz sentido. Isso não faz sentido. Porque ninguém nasceu para si próprio. Ninguém nasceu para si próprio. Você trabalha para os outros. Você desenvolve um estudo para ajudar os outros. Tudo é para os outros. Nada é só para você. Então, se você ganhou seu salário, outras pessoas foram beneficiadas com o seu salário, com certeza. Então, você está ganhando um salário para distribuir para os outros, né? O famoso capitalismo, onde a gente tem a distribuição ali de coisas que a gente compra que estão beneficiando outras pessoas. Então, até o que você adquire para você está beneficiando outra pessoa. Então, a gente nunca faz nada só para a gente. Então, viver num mundo não faz sentido. Vocês entenderam agora? Não faz sentido eu falar que eu quero tudo para mim, que eu vou fazer porque eu vou fazer para provar para alguém que não sei o quê. Eu vou fazer porque sou eu em primeiro lugar, né? Eu preciso afagar o meu excesso de egoísmo, o meu excesso de eucentrismo ali, né? De querer tudo para mim. A gente tem que parar com isso, né? Porque isso é só afagar mais ainda. Quando a gente fala eu quero, é a minha opinião que vale, dane-se o resto, eu não tô nem aí pro que os outros pensam de mim. Eu falo o que eu penso, essa é a pior enganação da vida do ser humano ali, achar que eu sou eu sou realista, né? Eu falo o que eu penso, eu falo o que vem na minha mente, eu falo para as outras pessoas. Isso é o eucentrismo de novo, é o egoísmo puro falando por você. Então essas 7 lives vão ajudar a gente a pensar nas capitais, na nossa capital, né? Recapitulando aí o cérebro, a nossa capital, quais são os 7 desvios que a gente tem ali nessa capital que podem gerar outros desvios. Então, um desvio pode trazer mais outros milhões de desvios para que a gente cometa, para que a gente destrua mais ainda nossos relacionamentos, para que a gente destrua até nossos empregos, para que a gente destrua as relações que eu fiz durante anos. Né? Eu posso fazer isso em segundos, é muito fácil. Né? Fazer coisa errada é muito fácil. Difícil é você fazer a coisa certa. Difícil é você agir sem o eucentrismo, né? A moto passando aí de novo. Difícil é eu fazer as coisas sem o eucentrismo.
tenho que pensar nos outros, eu tenho que pensar não só em mim, eu não sou o centro do mundo. Então, recapitulando, a gente vai falar sobre os 7 desvios capitais, as coisas que mais fazem a gente cometer outros erros. Eu aguardo vocês no Facebook, no YouTube ou no Instagram aí, ou em outras redes que de repente vai aparecer aí. A gente vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre essas coisas que acontecem que podem fazer a gente cometer outros erros. Que as primeiras lives ali, né, não ficam todas abertas, tá? Algumas lives vão para a plataforma, que é assumaSeuPosto.com.br. Lá tem uma plataforma onde a gente fala sobre vários outros temas, tem treinamentos, tem certificações, tem uma porrada de coisa lá, mas essas lives elas ficam por um tempo aqui, depois a gente tira, deixa só trechos delas para que vocês degustem alguns trechos importantes, algumas coisas legais que a gente falou, que ajudem a acionar algo aí. E o conteúdo pesado a gente acaba jogando lá na plataforma, porque a gente tem um plano de desenvolvimento humano lá, né? Então, aqui vamos falar isso, né? Ó, a gente vai falar sobre os temas. Então, quem tiver ao vivo, melhor, porque você vai pegar a live inteira sem cortes. E aí depois a gente tira ela do ar. Depois de um tempo, né? Fica um mês, fica uns 15 dias, depois a gente tira do ar. E aí vai para a nossa plataforma. Beleza, gente? Então, recado de hoje que eu falei aqui, vamos reforçar o recado? Não menospreze as coisas que já existem, que geram resultados incríveis. É o que a gente vai falar aqui, é o que a gente vai discutir nas próximas 7 lives. Essa já está acabando, né? Nas próximas 7 lives. Coisas rápidas, coisas de 20 minutos, de no máximo 25 minutos, onde a gente vai trazer um conhecimento para a nossa vida gigantesco, beleza? Então, aguardo vocês na próxima quinta-feira, às 21 horas. Se um dia a gente vai trocar o horário da live, a gente avisa vocês. Mas às 21 horas a gente volta a falar sobre esse tema. Então fiquem comigo, quem tiver aí a fim de mudar a sua vida em 2023, fica comigo nessas lives aí de terça e quinta. Abraço para vocês todos que estão nos canais aí. Valeu, até mais, gente.